Olá, tudo bem com você? Começando mais um Hope Hour, esse podcast que é um momento para você aí ou dar uma relaxada, acompanhar nossa conversa, ou no meio desse vucu-vucu aí, que é a sua vida, você continuar acompanhando a gente, de repente colocou uma outra aba aí, né, e tá acompanhando a gente no YouTube, ou tá ouvindo a gente na sua plataforma preferida de áudio aí, no seu serviço de streaming, seja muito bem-vindo. Olha só, meus convidados de hoje, que luxo! Vou começar pela minha co-apresentadora, que um dia o convidado já ocupou este lugar, estávamos relembrando agora. Dai, tudo bem com você? Tudo bem, como vai, Wagner? Como vai, pastor? Tudo certo? Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, estreando em podcast, viu? Feliz da vida. Primeira vez? Primeiríssima. O meu podcast, o primeiro também foi o Hope Hour. É? Até hoje eu não saí daqui, tá uma maravilha. Olha só. O pastor Robson, acho que ele tem um potencial de ir em outros podcasts, não Acho tem? que tem, com certeza. Vamos Com certeza. fazer isso acontecer. Você apresentava um, não apresentava? Eu tô tinha inventando um podcast uma... no NASP, É, que era o só. Vertical. isso. Já ouvi. Um Só vertical não te que aí em conhecia. algum momento ele ficou na horizontal e não, Não foi mais. não verticalizou mais. Essa é só a primeira piadinha de hoje, né? É só... Fora que ele estava soltando nos bastidores, fora isso. Mas eu tenho essa experiência boa. Mas eu com ouvia, Vertical. era muito Inclusive alguns dos produtores estão aqui na Novo Tempo. Olha Mas só. é Que legal. legal. Mas nada que se compare uma hora feliz. Exato. Sim, aqui é nosso momento. Nosso momento de esperança. De esperança. É incomparável, principalmente a comida. É, porque a gente no vertical tinha comida? Não, Às vezes é por Olha isso que não só. deu certo. pode ser. Ele desnutriu. ele desnutriu, pode ser mesmo. Mas, Robson, um prazer ter você aqui com a gente sempre, tá? De verdade. Que alegria. Tô super feliz de estar aqui, ainda mais com vocês dois, né? Duas pessoas que eu admiro muito. O pastor Robson não é aquela pessoa que você quer sentar e ficar conversando com certeza. ele o tempo inteiro? Com certeza. Assim, ó? Inclusive, eu tô muito feliz com essa oportunidade, porque de vez em quando ele aparece lá pela Aham. produção. Eu falo, pastor, tem um minutinho, por favor, me tira aqui uma dúvida. Aí depois ele vai embora, eu lembro de 30%. Claro. Aí é muito boa a experiência de eu poder revisitar o vídeo, né? E poder pensar em frase Sim. É a por primeira frase. vez que a gente conversa com registros. Não, Mas eu vou lá, registrei uma, eu passo lá, confesso. tipo assim, vou dar um migué. Se ela me chamar, eu vou matar minha Não, e eu solidão. fico às vezes no Miguel. Se ele me chamar, a gente conversa. E, ó, sempre assim. Tô montando um episódio novo aqui, quem sabe. Eu, o pastor tá? Robson, a gente se encontra sempre no corredor da Novo Tempo. Aí ele sempre solta uma pérola, eu demoro um tempo até pra conseguir compreender a profundidade filosófica do que ele tá me dizendo. Aí eu dou risada depois, porque sempre é uma coisa que tem um fundo Às ali. vezes eu fico em dúvida. Ele tá falando sério ou ele tá brincando? Ah, isso sempre. É. Sempre. Você sabe que isso é um bom diagnóstico de saber que você tá enlouquecendo, né? Quando você fala um negócio que você pensa sério e as pessoas riem com piada. Eu fico olhando assim, vocês estão rindo do quê? Eu falei sério, né? Não, mas você tem esse talento mesmo, muito bem lembrado. Você Só. fala, e aí você fala, cara, ele tá brincando ou ele tá falando sério mesmo? Eu tô estável agora. Essa frase deu uma desestabilizada, Sem mas contar agora eu vou avisar. Vou tentar avisar nos próximos. Mas, ó, você que é do universo Novo Tempo, então o pastor Robson chegou aqui na Novo Tempo apresentando única e somente o Fé para Hoje. Sim. Mas aí falaram assim, o quê? A gente quer ele é todo dia. E aí deram um programa diário, Ao vivo. ao vivo, Vai que responsabilidade. 1h30. Já Dele e da Darleide juntos. Olha, Porque o é Abinal, papo, hein? o Abinal é o saudável ali desse time, né? Ele é o âncora de verdade. Ele não é o âncora no sentido que ele é fixo. Ele é o que não segura deixa ali. o negócio... O senhor já tinha feito ao vivo, pastor? Não. Não? Minha experiência no ao vivo foi o Entre O Entre Família. Família? Olha só. Família. E não é que deu certo? Deu certo, Olha excelente. só. Muito bacana. Deus é poderoso. Ele tá agindo a partir da fraqueza faz milênios. Ele complementa os seus instrumentos. É, ele é bem humorado também. E a Dai tá aqui, inclusive, porque é uma tremenda oportunidade da gente dizer que o Origens, que já é um programa na televisão que a gente gosta muito, um dos programas mais assistidos que a gente tem no NT Play, assim, como história, e tá numa nova temporada e com uma nova apresentadora. Exatamente. A Dai tá chegando lá e com uma temporada nova. Conta pra gente, Dai, o que vai ter de novidade no formato e no assunto também que vocês vão tratar nessa temporada do Origens? Essa temporada é muito bacana. A gente fala principalmente sobre etnias. O nome dela é Raízes da Jornada Humana. Então, Uhum. nós fomos para o Iraque
gravar no norte do Iraque, principalmente, que é dali do Iraque, né, a atual região da antiga Mesopotâmia, de onde saíram algumas das civilizações mais antigas do mundo. Então, a gente fala de um desenvolvimento de humanidade em todos os seus sentidos, linguístico, de civilizações, de ciência também, Olha só, as coisas fugindo da minha cabeça, é ótimo. Mas a minha diretora tá aqui do lado. A diretora tá, ela tá até escrevendo. Escrevendo no ar, coitada. Pode falar, diretora. De escrita. Linguagem escrita. Que linguagem e escrita não é a mesma coisa, viu? Existe aí uma diferença, a gente tem um episódio para cada. De desenvolvimento de aspectos físicos, de fenótipo. Culturais. Por que somos tão diferentes? Por que somos tão diversos? E, principalmente, será que a diversidade estava contemplada pelo Criador? Porque, afinal de contas, se nós todos somos... no modelo criacionista, acreditando que Deus criou todos os seres humanos... Então, ele deve ter contemplado também a diversidade. E a diversidade que a gente vê no mundo é simplesmente linda. Então, por exemplo, também de onde vem o preconceito? Porque as pessoas, às vezes, têm preconceito por cor da pele, por cultura, por religião, se, no fim das contas, somos todos filhos de um mesmo Deus. Então, a gente vai trabalhando todos esses aspectos humanos por vários campos do saber. Por meio da história, por meio da arqueologia, por meio da filosofia também, por que não? Por meio da biologia, com o pessoal de genética, nós temos entrevistados muito bacanas, e aí nós vamos desenvolvendo o ser humano dentro dessa tapeçaria de possibilidades. Nossa, que vontade de assistir esse negócio. Sensacional, muito. E eu acho tão relevante, porque assim, a gente no ambiente cristão, a gente tem uma máxima, né, e que realmente é verdade, todos nós somos criados por Deus, somos todos iguais. Mas não passa da segunda página, né? Exatamente, a gente fica nisso. Agora, o que essas diferenças provocam, as situações todas que estão inseridas num contexto social, na complexidade, povos oprimidos, povos que oprimiram historicamente, e as consequências de tudo isso... Sim. Inclusive no cristianismo ou na sociedade de um modo geral, a gente acaba não chegando aí, né? Claro. Eu acho que é muito importante ela ter colocado, Daiane ter colocado, questões filosóficas. Acho que duas coisas são importantes aí. A gente tende a pensar em filosofia como uma área acadêmica do saber. Mas filosofia, no sentido mais amplo, é o óculos com que você... com o modelo de estrutura, lê o mundo. Então, existe uma filosofia platônica, existe uma filosofia aristotélica, tem uma filosofia marxista, mas existe sobre todas elas o modelo de estrutura de pensamento que a Bíblia fornece para que você leia toda a realidade. Então, a Bíblia não é um passaporte de escape do mundo, mas ela é um óculos com que você compreende uma realidade para além, inclusive, do mundo. Então, ela é uma dimensão de filosofia no sentido mais amplo possível, porque ela fala para você compreender o visto e o invisível também. Então, você ter uma filosofia bíblica é fundamental para hoje. Enquanto a Dani falava, vocês falavam, eu pensei na Torre de Babel, por exemplo. A gente trata, inclusive, viu? Ela é impressionante. Se você quiser entender o mundo geograficamente, geologicamente, você não vai conseguir fazer isso sem estudar o dilúvio. Mas se você quiser entender o mundo geopoliticamente e culturalmente, você não vai fazer isso sem entender a Torre de Babel. Porque é uma ação determinante para a construção do mundo etnicamente falando. E é engraçado... Determinante. Pastor, se me permite, porque a gente tende a pensar no mundo da Idade Média para cá. Exatamente. Diretor, vai colocando as imagens aí também enquanto a gente está conversando, porque tá lindo. Esse é o trailer do nosso primeiro episódio. Inclusive, as pessoas podem procurar já no nosso YouTube, youtube.com/origens, né, Ana? Origens NT. Tá o nosso... Mas desculpa, só queria falar das imagens, você ia falar justamente... eu esqueci. Não, mas a gente tende... lembrei. A gente tende a lembrar o mundo da Idade Média para cá. Aquilo que é mais recente a nós. Mas se a gente observa a história como um todo, dos sumérios para cá, a gente repete, na verdade, muita coisa. A gente comete os mesmos erros, a gente busca as mesmas coisas. No fim das contas, a gente tem a mesma essência. Porque os sumérios... Uma coisa muito interessante que eu trato logo no primeiro episódio, eu tenho um outro episódio específico, que é sobre adoração. Por que os povos antigos adoravam? Porque, no fim das contas, parece que existe um vazio dentro do ser humano que sempre precisa ser preenchido. E, claro, eu tento dar um aparato histórico
para isso, porque eu acho que é interessante a gente entender por que a gente adora hoje do jeito que adora. Sim. Mas, no fim das contas, o vazio tá ali. E hoje a gente tenta preencher com consumo. A gente tenta preencher... Que não era para ser um vazio, né? Exatamente, exatamente. Não era para ser um vazio. E, no fim das contas, eu acho que essa é uma das grandes... mostras de um criador, entende? Porque ele te criou para ser parte dele. E você nunca vai ser completo. Sempre. Não se desconecta, né? Exato. Ou ela vai aparecer como presença ou vai aparecer como ausência. Isso mas vai sempre estar marcado. É o lindo que eu considero do Origens. Eu já trabalhei no Origens antes, na temporada da Larissa Prois. A Ana trabalha no Origens desde que o Origens foi formado. Desde as suas origens. É irresistível. A segunda, a gente vai começar a contar. Não, mas essa aí não dá. Essa até eu entrei. Essa aí é igual assim, você fazer pam, pararam, pam e parar aí. Alguém vai fazer um pam, pam. Não tem como. Mas no fim das contas, a gente sempre tem muita coisa para tratar. A gente trata de Origens de uma perspectiva biológica, como já tivemos várias temporadas falando sobre isso, e a gente trata de Origens de uma perspectiva antropológica, por que não? Afinal de contas, o ser humano não é uma coisa só. O mundo não é uma coisa só. Então, existem várias facetas da humanidade e do mundo que a gente pode desvendar, descobrir. E em todas elas, a gente encontra a marca de um criador. A Daiane está dentro deste programa. Isso é o da hora do programa. Para mim, o Origens é o terceiro melhor programa do Novo Tempo. Qual é o primeiro? Pastor, melhor não perguntar. Eu fiz essa pergunta para ele ao vivo uma vez, ele saiu pela tangente. O primeiro é o Fé para Hoje, o segundo é o Entre Família. É o que a gente tem que descobrir, né? E o terceiro é Origens, porque você tá aqui perto dele. Não, a Daiane sabe o quanto que eu gosto do Origens. Ele já pediu para participar. Eu já até entreguei meu currículo lá. Cara, Deixa eu só muito legal. Falei, pastor, eu te entrego a chave do negócio, tá aqui, ó. Não entrega não, da hora do Origens, inclusive é você. Vai melhorar muito as minhas noites de sono, viu? É porque foi assim que acabou entrando mais um programa na vida dele. Pra entrar o terceiro não custa. Não. Ó, deixa eu falar aqui da revista Esperança, esse fascículo que é a origem de tudo. Acho que você costuma falar bastante desse aqui também, né, Dai? Esse do bíblico. Então, é realmente muito dentro da dinâmica que tem o programa. Sim. A gente vai explicar de onde a gente veio. Também. Pra que a gente tá aqui? Principalmente. Pra onde vamos? Eu acho que são as duas questões principais que todo mundo se pergunta e eu começo a série com isso. De onde viemos, quem somos e pra onde vamos. Quem nunca se perguntou isso na vida, eu acho que não é ser humano. Porque todo mundo, em algum momento, já fez essas questões. E a gente encontra todas elas na Bíblia. Quem escreveu foi o pastor Felipe Amorim? O quê? Foi o Michelson. O Michelson, o Michelson até veio aqui lançar o estudo, eu que tô esquecendo. Muito rica. Muito rico. Então fala realmente sobre questões biológicas, sobre coisas que a gente vê na ciência, né? Datação, que você fala, opa, peraí, mas a Bíblia diz uma coisa e esse método científico tá me dizendo outra. Então existem explicações aqui e essas grandes perguntas filosóficas, como a gente está dizendo aqui, são respondidas nessa revista. Então, você sabe, a revista Esperança ela é de graça. Vai chegar aí na sua casa, realmente, sem você pagar pela revista e nem pelo envio dela. novotempo.com/escola bíblica, vai ter essa capinha lá, é só você escolher essa, fazer um cadastro muito rápido e vai estar aí com todo o nosso carinho na sua casa, tá bom? Fantástico. Vocês gostam de trabalhar? Sim. Tem que responder sinceramente. Sim. Gosta? Gosto. Eu gosto de mais coisas também. Claro. Não se resume só a isso. Esse Mas é um não é só ponto. porque paga as contas, né? É também porque dá significado. Eu acho que é até triste esse negócio, né? De você estar num trabalho só porque tá pagando as suas contas. Eu acho que isso é a causa, falo isso com toda tranquilidade, de uma boa parte das doenças e dores do mundo hoje. A dissociação de trabalho e vocação. Qual é o lugar que você vai hoje onde você vai mais encontrar trabalhadores mal-humorados? Se eu for parar pra pensar. Você fala assim, uma certeza que você vai em algum lugar e você vai ter alguém mal-humorado, ou triste, ou aborrecido. Repartição pública. Por quê? Porque as pessoas que entram ali, elas entram ali a partir de uma proposta salarial e não está associado necessariamente à sua vocação, na sua maioria. E é uma coisa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma coisa assim, né? Tem toda uma estabilidade.
Sim. Então a pessoa sabe que ela vai ficar ali pro resto da vida. Exatamente. E ela não tem coragem de sair porque o salário é bom, tem essa estabilidade, onde é que ela vai conseguir essas duas coisas. Só que ela vai passar um terço do dia dormindo, o terço do dia trabalhando um negócio que não traz felicidade e uma parte ínfima da vida desfrutando do que aquela infelicidade. Ou seja, o custo-benefício matematicamente não fecha. Uhum. Não fecha. Então eu vou atrás de um negócio, mas o espaço da minha vida onde isso é aplicado é muito pequeno perto do espaço que esse trabalho ocupa. Eu gosto de dizer assim, se Deus não foi com você para o seu trabalho, ele já não está no centro da sua vida. Porque você passa a maior parte do seu dia trabalhando. Uma parte do dia. Então a dissociação de trabalho e vocação, ela adoece e ela tem inúmeras implicações. E não que você tenha que ter um trabalho que está diretamente relacionado com uma questão de pregação do evangelho. Exato. Isso é muito importante. Mas isso é muito importante. Deus criou o trabalho antes da necessidade do evangelho. Uhum. E a primeira pessoa na história mencionada trabalhando é Deus. É a primeira. Antes dele falar do que o homem faz ou deixa de fazer, ele fala da relação que ele tem com o trabalho e descanso. Uhum. Então, no finalzinho da narrativa de Gênesis 1, já entrando em 2, fala, então o Senhor descansou da obra que ele fez. Então, isso tira o trabalho de penalidade, tira o trabalho de dor, coloca a satisfação e apresenta um Deus trabalhador. Uhum. E aí ele cria um homem à sua imagem para desfrutar junto com ele do período de trabalho e do período de descanso. E eu acho que logo aí na criação você consegue perceber para o que o ser humano foi formado, que não foi formado para não fazer nada. Foi formado também para trabalhar. Trabalhar e mudar o ambiente. Sim. Inclusive um perfeito. Sim, a terra era o seu ambiente de trabalho. Inclusive Exatamente. perfeito, né? Deus entrega a terra perfeita, mas não entrega a terra intocável. É. Isso é muito importante porque a gente imagina um céu pré-histórico. Imagina um mundo perfeito pré-histórico. Isso não é verdade na Bíblia. Ele fala, domine, crie cultura, desenvolva tecnologias, faça coisas. Por exemplo, não tem nada de errado pensar que nós vamos na eternidade futura andar de um avião ou de carro. A gente não vai ser pré-histórico na eternidade. Nós vamos continuar sendo geniais e criativos e fazendo coisas que resolvem problemas, não necessariamente problemas relacionados ao mal, mas nós vamos ousar. Então, o desenvolvimento humano, da perspectiva de Deus, é infinito. O que o pecado trouxe foi uma lógica invertida do próprio uso da tecnologia e da imaginação humana. Mas ele não trouxe imaginação só. Agora, é interessante essa perspectiva de que o trabalho foi criado antes da pregação do evangelho e que a Bíblia já começa com Deus trabalhando, porque existe uma máxima que a gente sempre, quando vai falar de trabalho, ouve, né? Tipo, mas tá escrito lá, né? Com o suor do teu rosto ganhará o teu pão. Então, trabalho não é fácil mesmo, trabalho, né? Mas você tá dando uma outra perspectiva aqui. Se a gente olhar o texto de forma devagar, antes de falar disso, ele vai falar para Eva assim, em dor dará luz a filhos. A palavra que está lá no hebraico para dor é a mesma para fadiga quando ele fala para Adão. É mesmo? É a mesma palavra. Ele fala, em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da sua vida. Primeiro que o texto não está falando de dor no trabalho. Ele está falando de dor, de fadiga, de desprazer na obtenção do sustento. Então ele está falando de duas coisas, essencialmente, que fazem o ser humano atravessar eras. Nós só estamos aqui, de Adão até aqui, porque duas coisas aconteceram. Nós procriamos e nós nos alimentamos. O que ele está dizendo nesse amplo, quando ele fala para a mulher e para o homem, a vida daqui para frente, ela vai ser difícil. Criar, procriar, permanecer, atravessar uma geração para outra vai ser feita em dificuldade. E a obtenção de alimentos não é uma coisa tão prazerosa como foi. Mas ele não amaldiçoa o trabalho. Ele coloca a dificuldade em sobreviver. Não tem nada, o texto não tem a ver com o trabalho. Sendo que o objetivo, na verdade, sempre foi sobreviver. Porque a ordem era encham sobre... Exatamente. Cresçam, desenvolvam. Então, me corrija, viu, pastor? Porque... Quem sou eu? Nós dois. Não, por favor. Já vamos dar essa autorização, né? Me corrija. Mas a impressão que dá é que a ordem, mesmo com o pecado, a ordem de Deus não mudou. Nada, ele não muda em nada. A ordem ainda é cresçam, se desenvolvam, encham a terra. Existem itens da aliança de Deus com o homem assim que ele faz. Você vai perceber na narrativa que ele cria um ser humano macho e fêmea e coloca para eles a bênção de viver juntos.
ele coloca o homem na relação com a terra e dá para ele a garantia da alimentação. Ele fala, de toda árvore do jardim você vai comer livremente. Então ele dá aquela liberdade, aquela satisfação, ele coloca prazer nas nossas relações um com o outro e tem a vida como garantia vindo da árvore. Quando o homem rompe o pacto, ele automaticamente coloca Deus como desobrigado da parte dele. Então, o que se espera naquele primeiro dia é que Adão encontre com Deus e fale assim, eu vou cumprir o dispositivo do contrato que diz respeito à quebra, você vai morrer hoje. Só que todas as conversas e todas as frases de Jesus para com Adão e Eva são de construção, de reconstrução. Então ele chega para ela e ela tinha uma expectativa em relação ao casamento. E Deus fala assim, você vai ter um marido. Ele fala, seu marido será, seu desejo será para o teu marido. Para quem está esperando uma morte nos próximos segundos, a parte mais importante da frase não é você vai ter um marido e ele vai te dominar. A parte mais importante da frase é você vai ter um marido. Só que agora vai ser a relação de vocês não é mais harmônica. Aí ele fala para Adão assim, eu te prometi comida. Eu estou reprometendo, você vai ter comida. Maldita é a terra por tua causa. E aí ele fala assim, delas obterá sustento todo dia da vida. Então, ou seja, agora a relação que você tinha era de um filho bendito e uma terra bendita. Agora você vai ter a relação de um filho bendito e uma terra maldita. Então essa relação não vai ser boa. Porque você vai obter seu sustento de um lugar que eu acabei de falar, maldita é a terra por sua causa. Mas você olha como ele está reconstruindo tudo? Ele reconstrói o casamento, e aí a promessa de que eles seriam extintos. Aí Deus fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendência. Ou seja, quando ele fala isso, ele fala, a espécie não acaba. Uhum. Então, a partir daquele momento, todo mundo passa a entender a grandeza da semente. Se um Adão não morre, a semente tem um valor. Agora, quando eu passo a ser mortal, eu sei que a única célula que vai continuar após mim é a do meu filho. Uhum. Então, a descendência passa a ter um enorme valor. Se houver semente até a semente prometida, a gente chega lá. Então, sabe, eu vou viver 900 anos, mas eu vou entregar isso para alguém. Por isso que a genealogia vai falar assim, aí viveu Adão 900 e teve filho. Aí pega daquele filho para frente, até que chegue Jesus, a semente eterna. Se a gente conseguir chegar até Jesus, aí a gente vai chegar numa semente imortal. É aí você tem a raça humana garantida para sempre. Uhum. Aí Jesus se torna humano. E aí a extinção da humanidade agora é impossível, porque o governador do universo é humano. Isso é tremendo. Muito. De semente a semente. E nisso tem, fechando essa questão do trabalho, uma questão muito importante. Ele não saiu nem de Gênesis não, aqui. né? Ele não foi até Gênesis 15. Ele tá acho que em 3, se eu tô na conta certa. Mas isso é ele muito falou legal. que a gente ia ficar o programa todo falando de Gênesis 1 a 11. Não Tá ali ainda. Gênesis 1 já dá um podcast. Mas olha que interessante, né? Quando você fala que Deus, e isso que você levantou daí, né? É tão importante que Deus, ele não vai desfazer a promessa. Ele fala, crescer e multiplicar e encher a terra. Aí quando a gente fala, acabou pra nós, e Deus fala assim, cresça, vai ser ruim, mas vocês vão crescer. Povoem a terra. Então ele não amaldiçoa, ele restaura. E ele não amaldiçoa o homem, ele fala, maldita é a terra por sua causa. O primeiro maldito que vai aparecer na Bíblia é Caim. Por quê? Porque Caim não quis que a maldição caísse no cordeiro. Se a maldição não for para o cordeiro, ela vai para você. Ele não quis o cordeiro. E essa relação de efetivamente trabalhar, colocar e exercer uma vocação. Em algum momento da história, a gente equivocadamente colocou e começou a pensar vocação como sacerdócio. Isso não está certo. Qual a diferença entre uma coisa e outra? O sacerdote, ele tem uma função litúrgica específica relacionada ao templo, relacionada ao religioso, relacionada ao processo cultico, à transmissão do ensino. Mas Deus age se demonstrando para o mundo a partir de todas as vocações. Então existe uma santidade inerente no carpinteiro, no marceneiro, porque todos eles estão cumprindo e obedecendo o mandato cultural. Crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Então esse domínio sobre a terra e a execução da vontade de Deus sobre a terra nas vocações é para todas as coisas. Então vocação é a ação de Deus no seu trabalho e na maneira como você se realiza fazendo as coisas. Ou seja, Deus abençoou o trabalho desde o início. Ele é trabalhador? Sim. Exatamente, porque trabalho é um reflexo dele. Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora, quando ele estava discutindo sobre o sábado. Ele falou, não, eu trabalho, meu pai trabalha até agora.
Você foi feito à minha imagem. E o trabalho de Deus, ele é, em essência, satisfatório. Agora, por que as pessoas, então... Vamos pegar esse fio aqui. Você começou, mas vamos desenvolver mais. Por que as pessoas, então, realmente estão tão infelizes no ambiente de trabalho? Primeiro que a gente tem uma herança filosófica mal feita. Quando esse desenvolvimento do trabalho chegou principalmente na Grécia, a maneira dos gregos entenderem o mundo ela é separada em duas dimensões. O mundo de cima e o mundo de baixo. Eu gosto dos que falam do primeiro e segundo andar. O mundo de cima é o mundo da ideia, do pensamento. Platônico. Então, do platônico que estruturou isso. E aí, o mundo de cima é o mundo da transição, do puro. Tudo que é puro está fora da terra. Tudo que é puro está fora da terra. E tudo que é bom está fora da terra. Por isso que se almeja passar do impuro para o puro. O trabalho, portanto, é coisa de escravo. Porque o trabalho está relacionado à terra. Não era Aristóteles que dizia que algumas pessoas simplesmente estavam destinadas a serem escravos? Exatamente, porque elas são deste mundo. E aí a gente vai desenvolver. Mas isso ainda não está conectado à ideia de salvação. Ela é só uma compreensão da realidade. Então você pega a estrutura grega, ela não fala de salvação bem estruturada, mas quando isso começa a ter um caráter de salvação por São Tomás de Aquino e Agostinho, aí o negócio fica mais complicado. Porque quando tem caráter de salvação, tem sempre uma aceitação popular. Então você se salva se libertando do trabalho. Isso acontece no mesmo momento em que o mundo vai ser dividido em duas dimensões. Por exemplo, o europeu pensa, o africano trabalha. E ele vai dividir o planeta. Homem pensa, mulher trabalha. Então, tudo que é vinculado à terra e ao corpo está vinculado ao que é fadado a terminar, o que é fadado a ser contaminado. A gente esconde o corpo e expõe a alma. Quando você chega na Reforma Protestante, Calvino vira a chave. Calvino, principalmente, traz a ideia de novo de trabalho como bênção. E aí você tem a formação do mundo ocidental hoje, como a gente conhece, porque Calvino vai dizer que o trabalho enobrece, dignifica o homem. Isso é um rompimento completo que se tinha antes. Mas aí o mundo que a gente herdou é um mundo tenso. É um mundo tenso, que tem essa ideia de dimensão, e a gente ainda coloca as dimensões, mas ele tem também essa colocação que Calvino trouxe a salvação do mundo de cima para o mundo de baixo. Aí é outro risco. Hoje, a maneira como nós falamos e lidamos com o trabalho é a mesma maneira como lidamos com justiça e salvação. Pode só pensar. Quando você encontra uma pessoa que está vivendo em pecado, ela diz e sente as mesmas coisas, fala as mesmas frases quando você encontra uma pessoa desempregada. Eu preciso. Há uma indignidade moral em não estar trabalhando. Chamar alguém de vagabundo é um xingamento. Porque um ser humano que não está trabalhando não é um ser humano. A salvação mudou de lugar. Ela saiu completamente do mundo de cima e foi para o mundo de baixo. Nós somos salvos por trabalho. Qualquer campanha política que alguém quiser se promover como salvador, ele vai prometer trabalho. E essa ideia vem desse período, foi se estendendo. Construção, né? Construção e vai. Olha, a história da cozinha é muito interessante. Brasil colonial, você tem escravos na cozinha. Aí você tem, do período colonial para o próximo, um novo tipo de pensamento. O escravo sai da cozinha e quem entra para a cozinha são as mulheres. Tanto é que as portas das cozinhas das casas coloniais são portas enormes para aquele saião, vestidão passar. E as portas das oficinas são curtinhas, são pequenas. Você pode ver qualquer casarão, porque os homens não usam... A roupa dos homens é justa. Sim. Agora as portas da cozinha são gigantes, ou seja, é o espaço da mulher. O lugar de mulher é na cozinha. Quando a cozinha mudou de forma de pensar, a nossa concepção de cozinha mudou, que a cozinha virou espaço gourmet, os homens voltaram para a cozinha. E hoje os grandes chefes... Tudo homem. São e não homens. Tem nada de indignidade disso. Ou seja, às vezes o nosso pensamento permanece intacto. Então a nossa ideia de mulher e de trabalho não mudou. Mas a ideia de cozinha mudou. E aí alguém agora se acha digno de entrar lá de novo. São labirintos de pensamento que nos enganam muito. Você fala, nossa, já mudou, né, a ideia, agora a gente vai para a cozinha. A gente vai para a cozinha porque não é humilhante. Pessoal, desculpa aí, produção. A produção pediu para fazer uma pergunta, mas eu não entendi, eu vou fazer outra. Maravilhoso. Já ganhou 50 mil pontos. Eu faço isso, mas eu não peço desculpas. Eu vou começar a ser mais educado aqui. Desculpa, porque minha mãe me deu educação. Às vezes eu esqueço, mas normalmente eu lembro. E às vezes eu não entendo também e faço outra. Ok. Foi a partir também dos gregos que a vida se tornou dicotômica? Porque...
para os antigos, só existia um nível de vida, que é a vida espiritual. Eles viviam para comer e para adorar, e uma coisa estava ligada na outra. E é interessante ver como o religioso... Tem um dos meus entrevistados, o Luiz Gustavo Assis, ele disse, religião, na verdade, é uma palavra que nem existia. Tudo era religioso. Não precisa religar, já está ligado. Já estava ligado. Não, eles pediam aos deuses para plantar, eles pediam aos deuses para colher, pensando aqui em mesopotâmicos, né? Não em Israel. Tudo estava ligado à vida espiritual. Até o Código de Hammurabi legisla ou fala sobre o Deus que aparece, se não me engano, é o Deus Shamash, que é o Deus da justiça. Eu falo isso em algum episódio, não lembro mais, passou já. Mas nós vamos assistir todos, fica de boa. Se eu não me engano é isso. Mas a partir disso, foi a partir dos gregos que a vida se tornou dicotômica e a gente vive assim até hoje, porque uma coisa não parece que nunca mais ligou uma coisa na outra. Nós temos a dimensão do trabalho, nós temos a dimensão religiosa, nós temos a dimensão da família. Sendo que, no fim das contas, uma coisa está sempre meio conectada com a outra, sempre se confunde com a outra. Será que era porque, no fim das contas, era para ser tudo a mesma coisa? Se a minha resposta for muito comprida, vocês me ajudam aí, vocês que são da comunicação. Olha só como a narrativa de Gênesis é interessante. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E no sábado você adora. O resultado do trabalho, quando o homem não está trabalhando, ele está adorando. Não existe legislação sobre férias, sobre entretenimento, sobre lazer na Bíblia. Não existe. Você pega Levítico inteiro, Deuteronômio inteiro. Quando ele não está no trabalho, quando ele não está arando, ele está louvando, ele está adorando. É porque o resultado, o ponto final, objetivo do trabalho é um prazer em adorar. Quando ele não está. Aí você tem um ano sabático. Aquele ano eles adoram. A adoração como satisfação foi desconectada. Então hoje quando a gente trabalha, quando eu paro de trabalhar, eu quero buscar uma alegria que o trabalho não deu. E a minha alegria está aí para a praia. O homem de Deus, no começo da história, quando ele termina, ele busca alegria no Criador, que está diretamente relacionado com a obra da criação com o qual ele estava se relacionando no trabalho. Isso é muito importante. As sociedades mesopotâmicas têm uma característica, elas não são longas. Então você tem impérios ali, que nem chegam a ser impérios, mas você tem civilizações que elas são curtas, porque a Mesopotâmia não permite aquele desenvolvimento muito grande. Você tem os egípcios, que são uma civilização que passa por muito tempo, mas ela passa isolada. O período de império do Egito, quando ele sai, não é suficiente para impor cultura ao mundo. Os babilônios tiveram um pouco mais de influência, tanto é que você vai encontrar no Novo Testamento os hebreus falando em aramaico, que é uma influência do mundo babilônico, e a influência babilônica chega até nós hoje. Por exemplo, um tempo de 1 hora de 60 minutos, essa linguagem sexagesimal. Mas os gregos é outra vibe, porque Alexandre intencionou expandir a cultura grega, mas também tem uma coisa. E Alexandre foi aluno de Aristóteles, então ele levou a cultura helenista à frente. E ele leu as culturas que ele entrou em contato sem demoli-las, mas ele leu e ressignificou a partir do helenismo. Então ele leva intencionalmente a cultura helênica. Mas tem mais uma coisa da cultura helênica, ela é elaborada. Então vamos falar de filósofos. Você vai citar 25 gregos e algum de outro lugar. Você começa com Platão e Aristóteles. Ela é estruturada. E um pensamento estruturado, ele sempre vai entrar contra outro numa possibilidade de vencê-lo muito maior. Então você tem pensamentos nos outros povos, mas estruturado como dos gregos não tem. E aí o mundo se fez grego. Mas quando a gente chega na Idade Média, essa filosofia grega entra com ares de salvação. Aí já era. Tanto é que a Bíblia, quando descreve os dois momentos, ela fala no livro de Daniel, ela usa um animal, o leopardo, para falar da Grécia, e depois, quando fala da Idade Média, a besta que viste é semelhante ao leopardo. Porque estava emprestado todo esse conceito. É a mesma coisa, só que com caráter organizador de salvação. E até hoje, a principal característica do pensamento na atualidade é a dicotomia. Eu concordo totalmente com você. Agora, você disse uma... A gente fala assim. Como? Pastor, ore pela minha vida espiritual. Sendo que a vida espiritual, na verdade, ela devia englobar todas as coisas, porque
desculpa, só pegando um outro gancho aqui, o que eu entendi, e aí, por favor, de novo, me corrija se eu estiver errada, é que a gente não sabe adorar porque a gente não sabe trabalhar, porque a gente não sabe adorar no trabalho. E se a gente não sabe adorar no trabalho, então a adoração em si não faz sentido. E Deus está separado do prazer. Uhum. O prazer parece que está em outra esfera. Qualquer coisa menos o religioso. Uhum. Quando você está falando aqui sobre uma dicotomia, ou seja, coisas opostas que eu tenho, então trabalho está num lugar aqui que está completamente oposto ao lazer, à alegria. Então você falou, né? Eu trabalho, aí eu vou ter um mês sabático onde eu vou para a praia. Aí lá na praia é que eu vou ser feliz, porque no trabalho eu não consigo ser, né? Então dá isso, duas ideias opostas, essa dicotomia. A gente, tudo bem que, assim, não tô falando do contexto filosófico em si, né? Explicando mais a palavra aqui para ficar mais claro. Hoje a gente tem uma geração que inclusive está sendo criticada no ambiente de trabalho porque está se preocupando mais com a vida pessoal. Uhum. E aí vamos dicotomizar mesmo, né? Não tem como não fazer isso. Porque a gente vive realmente uma vida em caixinhas, né? Então, a gente vai colocando tudo nessas caixinhas. E aí, a gente vem de uma época onde as pessoas queriam muito crescer no ambiente de trabalho, elas queriam ter poder, elas queriam ter uma posição, e elas queriam ganhar muito dinheiro. E aí, teve toda essa geração. Hoje tem um pessoal que está indo para o mercado de trabalho, onde eles estão indo para o trabalho para que seja uma possibilidade financeira deles fazerem coisas que eles querem. A realização deles não vai ser no trabalho. A realização deles vai ser fora desse ambiente. A pessoal é mais importante do que a profissional. Exato. Antigamente as coisas estavam muito ligadas, né? Eu sou feliz quando eu conquistei esse local aqui. Quando eu atingi esse objetivo, eu sou muito feliz. E as pessoas dormiam no trabalho, esqueciam que tinham família, tudo em prol de conquistar isso. E com essa nova geração chegando, esse pessoal super trabalhador, digamos assim, tá olhando meio estranho, né? Mas que galera é essa que não quer trabalhar? Então a gente, inclusive, tá vivendo um conflito entre essas duas gerações no ambiente de trabalho. Exatamente, que é um reflexo dos outros conflitos desse momento da história. Eu acho que a gente está vivendo agora uma ultra-terceirização. Então, por exemplo, nós vamos discutir relações de família, para dar um exemplo. Nas relações de família pré-revolução industrial, a pessoa trabalha no mesmo lugar que ela mora. Então não tem, fala assim, meu pai não passa tempo comigo. Não, o seu pai, o trabalho do seu pai e a educação tá tudo no mesmo lugar. Sim, só mudou de cômodo. As pessoas perguntam assim, mas como que é a relação de mulheres que trabalham na Bíblia? Não tem mulher saindo de casa para trabalhar. Então você pega lá Moisés enquanto a esposa dele que está trabalhando, mas ela está trabalhando, alimentando os animais da casa dela. E você tem lá a esposa de Isaac, a mesma coisa. Então a relação de casa, trabalho e vocação está tudo no mesmo lugar. Tanto é que os sobrenomes no decorrer da história está relacionado a uma família que faz alguma coisa. Os Ferreira, que trabalham com isso e tal. Então, os Cantori, eu estou envergonhando a minha família. Você cantou? Mas olha que a vocação é presente. Eu sou... A vocação também é identidade, não é? Identidade. Essa é a maneira como eu e minha família contribuímos para o todo. É a forma de se localizar no mundo. Nós somos os Ferreiras. Exatamente. E assim você coloca todos os nomes. Da Revolução Industrial para frente, o lugar onde vem o sustento e o lugar onde eu moro se separam. Então você vê aí uma separação. Então antes eu tirava o leite da vaca. Agora eu vou ter que comprar o leite. Então agora eu não tenho contato com o produto. Eu tenho contato com o mecanismo de troca, que é o dinheiro. Sim. Isso vai aperfeiçoando. Conforme isso vai avançando, as coisas vão ficando cada vez mais separadas das pessoas. Você pode hoje estar morando numa casa que não é sua, usando uma roupa que você não comprou e não fez, que não foi você que lavou, e você vai comer uma comida que você não fez, uma comida que você compra quase tudo. E você pode andar num carro que não é seu. Você está andando de Uber. Então, essa separação está ficando absoluta. Essa que é a terceirização que você está dizendo. É uma ultra terceirização. As pessoas estão cada vez sendo desconectadas da Terra de uma maneira absurda. Então, eu já cheguei a apresentar um mamão para um aluno de 12 anos de idade.
Que eu nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto um mamão. A minha esposa, esses dias, dando aula de história para as crianças, explicou para eles que leite é uma coisa que vem de uma vaca e não de um freezer de supermercado. Eles não sabiam que leite vem de uma vaca. Tem muitas implicações disso. Agora, há uma objetivação, né? O que eu quero, então, hoje? O que eu quero é ser feliz. E tudo ao meu redor é um instrumento para essa felicidade. Pastor, mas aí será que... Ou um empecilho, né? Ou um empecilho. E aí eu busco o que eu quero e elimino o que eu não quero. Uhum. Mas será que, então, não foram os valores que mudaram? Porque, veja, quando a gente fala de dispersão no Origens, um dos entrevistados é o Oysten Labianca, que é arqueólogo na Andrews. E ele fala do papel da mulher na antiguidade. Ele fala, vou tentar parafrasear e ser o mais sucinta possível, que é muito difícil, viu? Mas, basicamente, numa sociedade onde se vivia para comer e para fazer com que as gerações existissem, a mulher era o CEO do negócio. Sim. Então, era ela que cuidava da cozinha. Era ela que cuidava da comida. Ela que possibilitava a preservação da comida para que eles tivessem mantimento e para que os seus filhos não morressem de intoxicação. Então, ele fala, a gente deve muito ao aprendizado sobre preservação de alimentos por conta das mulheres, que historicamente é um conceito que acabou se perdendo e cozinha acabou se tornando uma coisa de segundo plano, porque eu posso ir no mercado e comprar alguma coisa pronta. Exatamente. Os antigos sabiam exatamente onde buscar água. Eles sabiam encontrar água no deserto, que não é uma tarefa fácil. Uhum. Mas hoje eu compro água por R$1 no mercado. Se você for no mercado, você liga e a água vai chegar. Exato. Então, a meu ver, parece que os valores mudaram ao longo do tempo. E eu tenho a impressão que essa questão da geração... Eu não lembro mais que geração que é essa, se é Z... Eu acho que é geração... já foi a Z. Já foi, né? Voltou, agora nós estamos usando números, porque alfabeto não dá. Eu tô atrasada. Mas essa nova geração que agora entra no mercado de trabalho... Eu consigo colocar eles na minha cabeça, né, nas histórias que eu crio dentro da minha cabeça, como uma consequência histórica. Uhum. Porque os pais deles trabalharam muito e conseguiram possibilitar a eles uma vida mais fácil. Uhum. Se a gente pega, por exemplo, as gerações que vieram logo após a Segunda Guerra Mundial, isso não existe. Porque no momento de guerra, você não consegue se dar ao luxo de ser feliz só por você. Você trabalha para o coletivo. E pós a guerra, você tem um mundo que precisa ser reconstruído. Exato. Ou você trabalha, ou o seu mundo vai ficar caótico, né? Mas eu acho que o grande ponto sobre esse esquema da nova geração é isso também. Eu vi o meu pai trabalhando tanto também que eu não quero trabalhar isso agora, né? Só que se a gente coloca, eu não quero só colocando problemas aqui, viu, gente? Enfim. Não estamos aqui para criar solução mesmo, não. Para isso foste chamada. Muito bem. Mas se... Olha só, eu já até esqueci meu ponto. Que fantástico, né? Mas se eu vejo no trabalho apenas aquilo que é ruim, que só funciona para trazer a minha felicidade, se eu não vejo a felicidade no trabalho, então eu vou sempre buscar alguma coisa alternativa e eu nunca vou ser completo. Será que não? Eu vou tentar ir do começo, e eu acho sua análise fantástica. A ideia de progresso, na minha leitura, é anterior e a base para uma ação material de progresso. Existe uma leitura de mundo que ela é aceita por muita gente, que é que a nossa relação com o material muda as nossas ideias. Uhum. Ela é sustentada por Marx. Por exemplo, ele fala assim, você tem uma roda d'água sendo acrescentada naquele momento. Então, quando você introduz uma nova tecnologia, ela vai desdobrar em muitas transformações. Então, você tem um burguês que aplica, tem um agricultor que aplica o arado de ferro. Isso gera uma produção muito maior. Uhum. E agora essa produção maior vai gerar sobra, e a sobra vai gerar novas formas de relacionamento e isso vai mudar a cultura. Eu, olhando para a minha Bíblia como forma de pensar, discordo disso. A maneira como nós pensamos determina como agimos. Então, as crenças são anteriores às práticas. Se a crença mudar, a prática vai mudar. Por exemplo, houve um nome, me perdoe a imprecisão aí, chamado Bartolomeu de Las Casas. O Bartolomeu Guzmão, ele inventou e fez um projeto de avião. E esse projeto de avião é na Idade Média. Quando esse projeto de avião foi apresentado para a sociedade,
Ele foi queimado imediatamente. Houveram muitas, mas muitas inovações tecnológicas sendo apresentadas em períodos da história, mas muito anteriores à aplicabilidade delas. Mas elas não vingaram de forma alguma, porque a estrutura do pensamento e das crenças na época não permitiam. Então, quando a gente fala de sociedade capitalista, ela surge a partir de uma base de estrutura de crenças. Quando a crença muda, o mundo eclode. E não o contrário. Max Weber vai passar por essa leitura dizendo que é a ética protestante que sustenta tudo isso. Por exemplo, se Calvino não tivesse apresentado estruturalmente, convencido as pessoas de que o trabalho enobrece e dignifica o homem, não tinha nada depois disso. Porque todo mundo ia fugir dessa relação. Todo mundo ia fugir. Ou seja, se não houvesse uma crença forte de que os seres humanos não têm a mesma origem e não são da mesma forma, não haveria escravidão nas Américas. E sem escravidão nas Américas, não teríamos nosso mundo. Ele é determinante para o nosso mundo. Não teria nada depois. Mas há uma crença que sustenta a prática. É por isso que o cristianismo é a coisa mais perigosa do mundo. Eita! Porque ele vai agir exatamente no lugar onde o mundo muda. Nas crenças. Eu acho interessante essa questão que o senhor falou da escravidão, porque escravidão é uma coisa muito antiga. E às vezes as pessoas não sabem, porque tudo que a gente conhece, de novo, é de 400 anos para cá, que foi o período escravista que a gente teve. Mas Aristóteles já dizia que algumas pessoas nasceram para ser escravas, e a escravidão começou meramente como uma transação comercial, sem necessariamente ser uma questão de cor. Mas às vezes a gente desconhece que foi justamente por conta do trabalho escravo que o Brasil, por exemplo, foi formado. O Brasil é produto. Acho que nenhuma instituição brasileira é mais sólida do que a escravidão. Todas as nossas experiências são curtas. Nós começamos a pensar em democracia, a gente nem sabe ainda o que está falando sobre isso. Nós nos tornamos república em 1889, mas experimentamos a escravidão de 1550 até 1888. Nada é mais sólido. Mas eu acho que a escravidão, ela parte de um ponto. A negação da ideia de um Deus único. Isso faz surgir a escravidão. É a lógica da besta. E falando sobre trabalho e de essa não busca do prazer no trabalho, eu tenho alguém que trabalha por mim para que eu não trabalhe. Ou seja, a dicotomia está intacta. Fazendo uma coisa que você não quer fazer, mas que você acha que para ele cabe. Isso é bom. É digno para ele, não é para você. Para ele cabe porque, né, não sou eu. E inclusive aquela coisa da inferioridade. Né? Não cabe para mim, mas ele que é inferior, ele sim pode trabalhar. E a gente segue a lógica do produto. Você pega um livro e fala assim, mas R$100 o livro? Isso aqui tem 250 páginas? Ou seja, é o produto. E não o trabalho de uma pessoa que teve 10, 15 anos de pesquisa e produziu aquele negócio. Chegar naquele livro. Eu falava, cara, se eu vou comprar um álbum, vou pagar tudo isso? Não é? E a lógica do produto para a gente ainda, da mercadoria, da mercadorização é muito forte, muito forte. Será que nos tornamos uma sociedade quantitativa ao invés de uma sociedade de qualidade? Nós mercadorizamos absolutamente tudo e a mercadorização está trazendo para a gente um custo caro porque a ideia de sagrado na nossa sociedade se dissolveu. E quando não há sagrados em uma sociedade, nós temos altíssimo risco. E o que a gente estava falando sobre o trabalho que tomou grande proporção, a gente, não essa nova geração, mas as outras, é aquela coisa, né? O teu valor está no que você produziu. O teu valor nunca está no que você é. Então, quanto mais eu produzo, mais valor eu tenho. Então, é aquela coisa, né? E aí, como tá a vida? Corrido. Se eu não falo que... Trabalhando muito. Se eu não falo que tá corrido... Já acordei? Não, já tô acordado. Imagina que é isso. Descanso é pecado. Exatamente. Então, sempre eu tô ocupado, eu tô sempre trabalhando, eu tô sempre em movimento. Porque imagina se eu não vou estar movimentando essa grande roda aí para ter o meu valor, né? E a resposta da geração é, não, você tá errado. O valor tá em quem conseguiu alcançar o prazer. Mas note que tem uma armadilha aí. Tem um filminho que é o emblemático para mim, falando dessa nova geração, que chama A Procura da Felicidade, que ele é um diálogo muito interessante de leitura do mundo. Porque ele traz algumas ideias. Primeiro, felicidade
na concepção do filme... Não vai destruir esse filme, que eu adoro. Mas eu acho que... Não, é legal, mas é um filme pra gente pensar muito sobre como o mundo está estruturando seus pensamentos, porque ele é muito reflexivo. Felicidade é onipresente na forma de pensamento contemporâneo. Ela está aí, para todo mundo. Porque o filme parte do pressuposto que essa felicidade está disponível. Porque senão ninguém procura. Mas ao mesmo tempo que ela diz que essa felicidade está disponível, ela torna e apresenta dois tipos de pessoas. As pessoas que têm a habilidade, a capacidade, a resiliência de alcançar uma felicidade disponível e outras pessoas que não juntam em si as características de quem consegue ser feliz. Isso é apresentado pela família. Tem uma pessoa que tem tudo para ser feliz. E tem outra que ela não tem as características de quem. Então, a felicidade no filme, ela é uma questão de competência. Tem gente que é competente para ser feliz e tem gente que não tem competência para ser feliz. Portanto, toda a sua infelicidade está na sua conta, na verdade. É isso que ele apresenta. Você é infeliz e não apresenta nenhum outro elemento dinâmico para justificar a infelicidade. Você é infeliz porque você não está assim. Agora, se você vai nos discursos instagramados de academia, por exemplo, você vai perceber que a questão de ter um corpo diferente do outro é uma questão de competência. Não é? E aí fala assim, aqui é acordar cedo, isso aqui é resultado. A própria genética foi deixada fora de questão. Toda beleza é uma questão de competência. Toda felicidade é uma questão de competência. E ela redivide o mundo de novo. Entre os que são competentes para serem felizes e os que não são competentes. E a felicidade passa a ser, de fato, um objetivo maior. Aí você tem alguém que fala assim, não, o trabalho não é realizador. Existe a felicidade como alvo. Vocação não é alvo, servir não é alvo, ser feliz é alvo. E aí, esse caminho vai produzir um rastro de sangue tão grande quanto o outro. Tem uma pesquisa aqui, que a produção trouxe, o que leva as pessoas a pedirem demissão. A busca por novos desafios, 42,65%. A falta de perspectiva de crescimento, 33,82%. Não se sentir valorizado no trabalho, 27,94%. E relação ruim com os gestores, 19,12%. Esses são os motivos que as pessoas pedem demissão principalmente. É legal porque, busca por novos desafios. Ela não está feliz mais fazendo aquilo e ela quer tentar uma outra coisa, né? Não há uma relação de fidelidade mais. Mas a gente também não pode ignorar que o mundo do trabalho, tal como ele está construído, não está certo. Não é, porque assim, se aquele cara lá está querendo uma coisa, por que eu não posso querer a mesma coisa que ele? Esse é o raciocínio das pessoas de uma forma geral. Ninguém está sendo fiel comigo. Essa é a relação que as pessoas têm. E por que eu vou ter que devolver fidelidade para uma pessoa que é fiel ao seu lucro? Ela não está me entregando vocação, ela não está me entregando satisfação. A gente tem uma relação contratual de troca. E essa geração responde dessa forma. E responde mesmo assim porque ela é produto do meio. Eu creio que isso é uma coisa muito importante. Eu refletia isso hoje falando com a Darley no nosso programa, de que como o mundo nos oferece caixas para pensar. Ele sempre oferece caixa para você pensar, mas você vai perceber que a solução ela saiu do mesmo buraco que saiu o problema também. É por isso que a estrutura de pensamento bíblico ela não é uma verdade dentre tantas, ela é uma verdade absoluta. Por exemplo, a Bíblia não fala de felicidade, a Bíblia fala de contentamento. Isso é muito importante. Você tem que ser contente e satisfeito. E a maior oferta que você vai entregar na sua relação com Deus é a felicidade. Se você não entregou sua felicidade, você não entregou nada. Será que eu faço umas viagens dentro da minha cabeça, viu? Aí depois você me corrige se precisar. Não, mas as viagens estão boas, não estão? Sem nenhum uso de elemento externo para viajar. A gente espera. Produção orgânica. Mas parece que essa busca por felicidade tem sido um clichê já há algumas décadas. Eu quero ser feliz, eu quero trabalhar para me sentir realizado. Talvez a palavra seja realizado. Eu quero me sentir bem comigo mesmo. Talvez porque a gente confunda a nossa identidade com aquilo que a gente faz e não com o que a gente é. Posso pegar só uma carona na sua viagem? Eu acho que você falou duas coisas. Tem uma geração mais antiga que estava buscando isso, ser realizado.
Mas, no fim das contas, mesmo essa nova geração, o que eles querem é ser feliz. Isso, que é diferente da realização profissional que a outra buscava. Mas é que parece que cada geração vai colocar ou vai buscar a felicidade em alguma área. Em algum lugar, é. Ela vai buscar a felicidade no trabalho, para alguns. Outros vão buscar a felicidade na realização pessoal, ou na realização da família, ou na realização de poder viajar. E em vários tipos de realização. Mas será que tudo isso não seria uma busca pelo transcendente? Entende? É a viagem que eu tô fazendo por conta do episódio que eu tô montando no momento. Explica aí o que é transcendente. Vamos colocar em outra palavra. A busca pelo divino. A busca por aquilo que está além de mim, desse primeiro andar aqui, como o senhor colocou no início. Porque, no fim das contas, como eu falei antes, desculpa, pastor, eu não consigo parar de falar assim, rápido. A gente gosta disso. Tudo bem. Mas todas as civilizações antigas adoravam. Deuses diferentes. Culturas que nunca tiveram contato uma com a outra. Sim. Porque parece que existe como eu falei antes, existe um vazio dentro da gente, que está sempre em busca de ser preenchido. E será que a gente não confunde, então, a necessidade de adoração com a necessidade de felicidade? Eu vou começar com uma provocação sobre o que você falou. Não é o que a gente faz, é o que a gente é. Mas o que a gente faz e o que a gente é não se separam. Você é o que você faz. E você faz tudo a partir do que você é. Vamos olhar para a narrativa da criação. Deus cria a luz. E assim que ele cria a luz, ele fala, e ela vai servir para dividir e marcar o dia. Aí ele cria as estrelas. Sirvam elas para marcar os tempos e as estações. A estrela é o que ela faz. E ela faz porque ela é. Aí quando ele cria o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Ele é o que ele faz. Sempre. Tanto é que quando Deus quer mudar o que você faz, ele muda o que você é. E quando ele quer avaliar se você mudou, ele avalia a partir do que você faz. Pelos frutos conhecereis. Sede santos, porque eu sou santo. Eu vou dar uma sofisticada nesse termo vazio. O homem, ele é feito integrado. Vou dar um exemplo, não sei se com você que eu conversei sobre isso. Deus fala assim, façamos pois o homem, aí ele faz o homem. Ele fala assim, homem e mulher o criou. A palavra Adaham, depois é macho e fêmea. Eu tenho um útero. Até onde eu saiba, não. Eu tenho um útero como humano. Só que eu, como humano, só consigo me reproduzir com outro ser, porque o meu útero está lá no corpo da minha esposa. Mas se eu não fosse casado como ser humano, eu ainda teria participação em saber que como humanos, humanos têm ovário, humanos têm trompa e humanos têm útero, mas não é em todos os humanos. Portanto, os humanos precisam de outro. E vamos falar do meu pensamento. Tem um monte de coisa que em algum momento eu vou dizer para alguém. Eu não sei quando isso vai acontecer. E essa construção desse pensamento, essa sinapse, vai vir a partir de uma frase que você falou. De uma viagem que você fez, de uma pesquisa que você fez, de uma experiência que você teve, que em algum momento nós estamos conversando, isso vai aparecer e vai produzir um raciocínio. Portanto, se você tirar todo o elemento externo do seu raciocínio, você vai perceber que você é muito parecido com uma samambaia. Que isso? Porque Deus quis que o nosso pensamento fosse a partir de uma cognição que se expande em outros cérebros. Porque, no fim das contas, parece que a gente não foi criado para ser sozinho no mundo. Não faz parte. Desde os primeiros capítulos. Então, o ser humano foi formado macho e fêmea. Sim. É o que a Bíblia diz. E depois ele diz, cresçam, multipliquem-se, encham a terra. Encham a terra. Porque você não vai viver sozinho, não vai viver só vocês dois. E nem a identidade dele é definida, porque ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Deus não cria um ser 100% original. Então, será que a felicidade, no fim das contas, a gente encontra na relação com o próximo, na relação com Deus? Exatamente. Sem porque isso, se nós fomos criados para nos relacionar, nós somos criados para nos relacionar com o próximo e com Deus. Relacionar com o próximo e com Deus em todas as relações. Aliás, eu fui criado e o meu processo de criação também envolve você. Sim. Porque a gente vive com o outro, criando para o outro. Mas a palavra hebraica base no Antigo Testamento para adorar é a mesma palavra que se usa quando o escravo está servindo. Adorar e servir é a mesma palavra. Um adorador é essencialmente um escravo. Essa palavra é muito... Aliás,
Deus te chama de filho umas 50 vezes. Usa uns bichos para te falar de você. Mas nenhuma palavra na Bíblia é mais frequente para denominar a gente do que escravo. Nenhuma. A palavra mais usada na relação Deus-homem é servo. Mas não é Mas é sempre positiva? Porque, por exemplo, a gente diz que a gente é escravo do pecado. Sim. Não é uma coisa positiva ser escravo do pecado. Não, porque o pecado é tirano. Mas quando Deus nos liberta do pecado, Ele não nos liberta para a nossa vida. Eu acho curioso. Ele nos liberta para a vida com Ele. Apocalipse de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo para dar aos seus servos. E a palavra lá do grego é doulos. A mesma palavra que é usada na relação Onésimo e Filemão. Escravo. É que por causa da influência da escravidão nas Américas sobre a nossa maneira de pensar, o tradutor preferiu colocar servo. Mas a palavra lá é de escravo. Alguém que é propriedade do outro. Isso é muito importante no que diz respeito à adoração. A adoração é servir. Por quê? Porque a adoração é identidade. Então, quando você me ligou de madrugada, eu falei, tô indo aí, Wagner. Isso é adoração. Porque é uma postura de servo. Então, quando eu vou me apresentar diante de Deus e vou falar com Ele, eu me ajoelho. Porque é a posição que um servo tem diante de um senhor. Mas esse senhor, ele trata servos como trata os filhos. Então é nesse conjunto de coisas que a gente entende. Deus te chama de escravo, mas Ele te chama de ovelha, Ele te chama de filho. E aí, com essa construção tudo, eu entendo minha relação com Ele. Eu acho que eu vou querer reescrever um episódio aí. Mas, ainda bem que tá gravado, dá pra voltar. Diretora. Não, Ana, não vai atrás. Mas eu acho curioso, e eu acho que talvez até seja interessante ressaltar essa questão da relação do ser humano com o trabalho, com Deus, na região mesopotâmica. Eu tenho que falar porque é o que eu estudei para essa temporada, gente. Além disso, não sei muita coisa. Mas... Tá aí, ó, nesse sábado, estreia Origens. Exato, 5 da tarde, viu, gente? 5 da tarde. Na TV Novo Tempo. No sábado, muito E aí obrigada. tá lá no NT Play e no YouTube, tudo Exato. também. Recomendo fortemente. Nas culturas, nos mitos de criação que eles tinham, o ser humano foi criado... resumidamente por deuses caprichosos, que não estavam dispostos a fazer alguns tipos de trabalho. Criaram o ser humano para trabalhar, para serem escravos. E é uma diferença crucial do Deus da Bíblia, do Deus... E parece que a diferença está justamente no caráter do Criador, porque quando Deus cria o ser humano, ele também foi criado para o trabalho. Mas a primeira coisa que Deus dá é o descanso. O trabalho vem depois. Ele foi criado para, ele é imagem e semelhança para governar. Mas a primeira coisa que ele recebe é o descanso. E aí é uma coisa interessante, porque o descanso na Bíblia nunca é nosso. Descansa em Deus. O descanso é de Deus. Não é nem em, né? Não existe nenhum texto sabático falando que o descanso é seu. O descanso é sempre dele. O primeiro fala assim, e o Senhor abençoou o dia do sábado, porque neste dia ele descansou. Aí quando chega no mandamento, ele fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar, mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Mas essa mesma palavra, essa expressão vai dizer assim, quando Deus promete vitória a Davi sobre os filisteus, ele fala assim, você vai encontrar descanso. Descanso é quando um rei termina a sua empreitada. Não há mais nenhum filisteu para matar. Então agora ele tem descanso. A arca, ela peregrina por deserto e depois de 40 anos, e depois quando Salomão faz o templo, ela encontra o seu descanso. Ou seja, não há mais o que fazer, ela está lá. Descanso, ela é essencialmente uma relação de um súdito com o Senhor. Descanso é uma relação de reino. Toda a palavra, toda a construção bíblica da conceituação de descanso tem a ver com reino. Eu fiz um reino e agora eu convido você para o meu descanso. Então, quando nós entramos no descanso, nós estamos entrando para desfrutar da conquista de outro. É por isso que se você não faz o que você quiser no descanso, porque o descanso não é seu. Mas o descanso é o ato de servir aquele que conquistou o descanso. Isso é extraordinário. Então, por exemplo, agora eu trabalho para mim 6 dias e trabalho para ele no 7º. Ou seja, eu adentrei o descanso dele e o trabalhar para ele é mais gostoso do que trabalhar para mim. Porque é o descanso que ele proporcionou. É muito legal você ter falado dessa relação dos outros povos, porque as ideologias concorrentes, elas saem de lá, mas muita coisa não rompe. Eu gosto de falar assim que Deus tem seu remanescente, mas Satanás também tem seus remanescentes. Tem muita coisa que ela só muda de figura. Por exemplo, foi
o cristianismo que apresentou para o mundo um Deus que não está na natureza. Uhum. Quando a gente entendeu que Deus não está na natureza, então eu posso mexer. Agora, se Deus é tudo, se Deus é a serpente, e se Deus é o bicho, como que eu vou abrir o bicho para estudar? Não posso. Aí o cristianismo fala, daí a religião bíblica fala, não, Deus é superior, é sobre absolutamente tudo. O mundo é dele, mas o mundo não é ele, pode mexer. E aí a ciência desenvolve. Os outros povos, eles, como você falou, é muito legal, né? Porque o ser humano é produto de um acidente, ou de uma briga, ou de alguém que está querendo se livrar de um problema, né? Uhum. E tem uma coisa muito louca. Essa origem não é uma origem de todos. E isso é fundamental para a compreensão do nosso mundo hoje. Quando os egípcios acreditavam que eles eram de uma origem diferente, eles achavam os hebreus desprezíveis a ponto de não querer comer com eles. Não foram todos criados pelo mesmo Criador. Não, né? foi Deus que me criou e criou você diferente. Os gregos não precisam falar. Os gregos separam o mundo em quem é grego e quem não é. Aí vem a junção. E os romanos reproduzem, porque você tem o bárbaro e assim por diante. E é interessante que a Bíblia vai colocar essa sequência de povos que separam a partir de cabeças da besta. Porque a besta, ela arvora ser criadora, mas ela nunca é criadora de todas. Ela é criadora deles. Os persas olham o mundo em quem é persa e quem não é. Então ele fala, tudo bem matar todos os hebreus, porque eles não são persas. Ou seja, o mundo sempre olhou nós e os outros. Sempre teve essa perspectiva Exatamente. de nós e eles. Aí aparece um cristianismo e fala, quando você orar, fale pai. E eles podiam aprender facilmente a falar pai. Como eles sabiam facilmente pedir por pão. Isso não é novidade. E também não é novidade pedir perdão para os pecados. A novidade que Jesus traz é falar pai nosso. Uhum. Porque pai meu eu sei falar. Nossas dívidas é revolucionário. Nosso pão, porque se o pai é nosso, você entrou na minha oração na segunda palavra. Quando eu falo pai meu, eu não sei o que está acontecendo na vida da Daiane, do Wagner, de qualquer um que for. Agora, quando eu falo pai nosso, entrou a sua dívida, entrou o meu pão, que não é mais meu, é nosso, e o reino é dele. Isso é totalmente diferencial em todas as relações. Quando Jesus apresenta uma santidade que conecta todas as pessoas, inclusive as pessoas que não aceitaram ele. Pastor, de onde vem a dificuldade de aceitar o diferente? Do pecado. Com certeza. Elabore. Todos os nossos problemas, que hoje têm 1000 nomes diferentes, estão concentrados numa frase. Lúcifer olha para o trono. E ele fala assim, meu lugar não é aqui, meu lugar é lá. A gente pode dar um nome, por exemplo, isso é um complexo de superioridade. Quando ele olha para si, não se vê como está, e ele fala, estarei acima. Acima. Você viu como interessante que a Bíblia ela não usa toda a complexidade de palavras que nós usamos? Nós falamos sexismo, falamos machismo, falamos racismo de raça, falamos racismo de cor, falamos de tudo. A Bíblia usa uma palavra só. Por exemplo, e o mandamento todo é um só. Tudo se concentra em um mandamento. Quando Jesus disse, não matarás, 2 palavras. E a gente viajou. Então, se eu não matei, tudo bem. Mas se você voltar no livro de Gênesis, está escrito lá, sangue humano você não derruba. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o não matarás como não assassinarás tem uma base. E o porquê é, quem foi feito à imagem e semelhança de Deus tem uma diferença entre uma vida e uma pessoa. E essa pessoa, ela é uma criação divina. Jesus, lá em Mateus, falando assim, eu vi isso que foi dito, não matarás. Mas ele está com Gênesis na cabeça, falando da base estrutural, porque eu não devo matar. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu, porém, vos digo, se você chamar seu irmão de desprezível, racá, você já quebrou o mandamento. Porque a base do mandamento é a dignidade. Dignidade, não é a respirar. E aí, nesse momento ele fala assim, é assim que nós tratamos todas as pessoas. Quando o coração se afasta de Deus, ele vai quebrar mandamentos. Então a base fundamental de toda quebra de mandamentos é um coração que se afasta de Deus. Se eu parar de olhar para Deus, eu vou olhar para mim. Eu gosto de dizer uma frase e termino essa minha fala com ela assim, se o cristianismo não gera cultura, o pecado vai gerar. E quando o pecado gera cultura, automaticamente haverá uma cultura superior à outra. Mas se a cultura que eu estou vivendo foi produzida pela relação com Deus, ela sempre existe para trazer você para dentro dela e te abençoar.
Agora, se ela foi produzida por mim, ela existe para deixar eu diferente e superior a você. Será que, no fim das contas, então, todos os problemas que a gente vê hoje não são frutos históricos? Me explico. Houve um momento em que os homens disseram, depois da Idade Média, principalmente, onde temos que, né, considerar que a igreja não foi das melhores, né? Toliu o homem, menosprezou, se sentiu limitado, se sentiu mal. Com um Deus que era apresentado como algo que simplesmente não era bom, algo que muito parecido com a gente. Exatamente. Mas aí o homem rompe com isso. E aí a gente pode citar alguns momentos históricos, como a Revolução Francesa, Iluminismo e assim por diante. E disso deriva uma nova forma de ver a vida, de ver o mundo. Costuma-se dizer que a modernidade colocou o homem no universo, destronou Deus e se colocou no lugar dele. Também, verdade, mas com isso vem muitas outras coisas, porque acreditando mais em si, acreditando que a fé não é necessária, que Deus não é necessário, o vazio de adorar continua. Uhum. Então ele passa a adorar a si mesmo. Uhum. E aí ele cria coisas incríveis, como a tecnologia, por exemplo, que é realmente incrível. Mas não é sobre isso, no fim das contas. A gente se acha hoje muito desenvolvido, muito evoluídos, sendo que se a gente pega um panorama histórico longo, os sumérios inventaram um calendário. A gente vive hoje muitas das coisas do que os antigos criaram, mas no fim das contas, será que isso não alterou a ordem das coisas? Eu digo, ao se colocar o homem no centro do universo, ao crer que pela razão ele alcançaria todas as coisas, ele acabou não deixando... E o ato de deixar Deus de lado criou os problemas que a gente vive hoje? Escolha aí o problema que você quiser, são vários. E a construção filosófica e cultural de uma era, ela gera inclinações para pecados específicos. E eu acho que a gente tem que lidar sempre pensando em pecados culturais. A maneira como o mundo mesopotâmico antigo, por um exemplo, organizou a vida, ele criou facilidade para alguns pecados. Por exemplo, a poligamia. Uhum. Ela é tão culturalmente enraizada que ele nem vê isso como pecado. Você tem até sugestões de pessoas dentro do povo de Deus que estão convivendo com a poligamia. Porque aquele universo e aquela cultura, aquela forma de pensar facilita aquele pecado. A estrutura do mundo medieval, ela criou facilidades para outros pecados. E a estrutura do mundo contemporâneo, ela cria. E tem as especificações culturais. Por exemplo, o brasileiro, ele tem uma romantização com a fraude, com a mentira, com o roubo. A gente romantiza, a gente grita quando alguém cavou uma falta com a mesma facilidade que grita com outra coisa. Mas aquilo foi uma fraude e a gente não tem problema com isso. A gente freia no radar e não acha que está produzindo uma fraude. E tá tudo certo, ninguém perde o sono por ter freado no radar, mas frear no radar é dizer falso testemunho. Você tava 120 e testemunhou 80. Mas tá tudo certo, não é? E a gente manda PDFs pra tudo quanto é lugar. E tá tudo... manda desse PDF de autores que são nossos amigos. E a gente romantiza isso tudo. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, sempre teve dois movimentos. Enquanto você tem um movimento acontecendo historicamente no lugar que ele é uma nova reformulação do mesmo problema, existe um puro. Então, por exemplo, a Idade Média ela é rompida por dois movimentos muito importantes no que diz respeito ao pensamento. O Renascimento cultural e a Reforma Protestante. Renascimento muito mais ao sul da Europa e a Reforma ao norte. A Reforma e o Renascimento são respostas diferentes ao humanismo medieval. Eles viram um problema que foi criado e responderam de forma diferente. Elas não são um conjunto. Agora, se a gente for do Renascimento e Reforma para frente, nós temos duas grandes revoluções. A Revolução Francesa, de 1789, ela é uma resposta, mas a Revolução Americana, de 1776, é outra. Elas fazem parte da desconstrução daquele mundo moderno para o mundo contemporâneo, mas elas não são idênticas. Quando você pega, por exemplo, a Constituição Americana, eu não estou falando que os Estados Unidos se tornaram hoje, mas aquele movimento é determinante. Tanto é que o protestantismo que nós conhecemos, mais influente nesse ponto do Ocidente, ele passou por lá. Quando a Europa
Quando a Europa ela vai se divorciando da reforma protestante, os americanos mantêm ela. Batistas, adventistas, de grandes movimentos de protestantismo tradicional, eles surgem a partir da Revolução Americana, uma nação abaixo de Deus. A Revolução Francesa corta a cabeça de Deus. São respostas diferentes. Da mesma maneira que hoje nós estamos caminhando entre dois movimentos. Eles ainda não estão assim revolucionários a ponto de ser emblemáticos. Mas existe o pós-moderno, mas também existe junto com o pós-moderno o antimoderno. E nem tudo que a gente está falando que é pós-moderno é de fato pós. Muita coisa que estão falando é antimoderno. Por exemplo, a teologia bíblica pura, ela não é moderna e nem pós-moderna. Ela é antimoderna. Porque ela não se adapta ao valor da modernidade, porque os valores da modernidade são horrorosos. Mas nós somos pós-moderno? Não. Nós estamos dialogando com a modernidade junto com outros movimentos, mas não somos pós-modernos. Nós somos edênicos. E ser edênico é antimoderno. Eu acho muito interessante essa discussão que a gente está tendo, porque aquela máxima que a gente aprendeu na escola, de que para a gente entender o momento em que a gente vive, a gente tem que conhecer a nossa história, né? E não estamos falando aqui de história do Brasil. Também passamos por ela, mas realmente a história do pensamento humano, né? Como isso tudo se consolidou. Então tem coisa que a gente pensa que é fruto do que está acontecendo hoje e não é. E nada mais é do que uma reprodução do passado. É uma construção histórica. Essa é a nossa conversa favorita. Construção histórica, né? Cara, você caiu numa outra caixinha. E aí, como a gente tá nesse mês onde a gente celebra, talvez, o trabalho, e isso vem desde sempre. Por exemplo, tô falando, isso vem desde sempre, essa dicotomia, usando a palavra mais uma vez, entre trabalho é onde eu tenho o meu sustento e felicidade é onde eu vou buscar fora do meu ambiente de trabalho, né? A gente tá tendo que terminar aqui, estamos meio que encerrando, né? E para terminar, uma história. Minha filha, a gente tava voltando... criança sempre rende as melhores histórias, né? Com certeza. Eu sempre escrevo todas elas, porque eu esqueço e elas são maravilhosas. Mas a minha filha, a gente estava voltando da escola no dia da véspera do feriado do Dia do Trabalho, agora, né, recentemente. Aí minha filha assim, pai, você sabe que a gente não gosta que você vai pro trabalho, né? Aí eu... Como assim, filha? Aí o meu filho pequeno, que tá naquela fase de copiar a irmã, né? É verdade, a gente não gosta. Aí o motim tá feito. Aí o motim tá feito e são 2 contra 1, né? Porque a minha esposa nem tava no carro pra me ajudar. Aí eu, filha, mas é que você sabe, né? Papai tem que trabalhar e... Aí ela falou, não, eu sei, porque rola essas conversas lá em casa, né? Não, se não trabalhar, a gente não paga a escola, não paga o nosso aluguel e não sei o quê. Tá, a gente tem que trabalhar, mas eu tenho uma proposta. Eu falei, qual é a sua proposta? 8 anos de idade, né? A proposta, pai, é o seguinte, a gente amanhã vai ser um feriado e é dia do trabalho. Não faz sentido não trabalhar no dia do trabalho. Você devia trabalhar no dia do trabalho. Filho, mas você não tá falando que eu devia não trabalhar? Não, é que é assim. Você tem o dia do trabalho para trabalhar. Os outros, você não pode trabalhar. A lógica dela é muito boa. Uma lógica anticapitalista ali, ó, tremenda. Total. Anti-tudo. Ela é anti-tudo. Seria o ano sabático do Wagner. O ano sabático do Wagner, maravilhoso. Mas então, assim, muitas são as dificuldades que a gente enfrenta hoje, né, para conseguir trabalhar. E para conseguir estar feliz no trabalho, para conseguir estar realizado no trabalho, que todos entendam o propósito do trabalho de uma maneira sadia, né? Eu até fiquei pensando, poxa, será que isso é só uma coisinha, né? Tá sentindo uma saudade porque não tá o dia todo comigo, como tá com a mãe, por exemplo, e aí tá dizendo isso? Ou eu realmente tenho trabalhado demais a ponto dela tá sentindo, né, minha falta e meu filho participando do motim ali juntos. Mas é muito interessante a gente ter tido essa reflexão aqui para entender essas relações de trabalho, a nossa relação com o trabalho e como isso é bíblico, é filosófico desde que esse mundo foi estabelecido. E como a gente critica. Isso é muito importante. Porque, e eu falo isso como palavras importantes, finais, né? A Bíblia é um livro que nos
conserta as relações em múltiplas dimensões. Então, quando eu entro em contato com o meu Salvador, ele restaura e passa a ser o Senhor, legislador da minha relação com ele. Ele. Mas ele não vai parar aí, porque ele vai mudar a maneira como eu relaciono com você. A maneira que eu vejo a Daiane vai mudar diferente. Então, nesse sentido, ele vai fazer com que as minhas relações com tudo ao meu redor sejam justas. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia é um livro que é estruturante. Ele diz como o coletivo deve ser organizado. Então ele falou assim, quando você for colher, colha redondo em um campo quadrado. Olha só, ele não está falando da minha relação com ele só, nenhuma relação com você. Ele está estruturando o coletivo. E ele está dizendo assim, olha só, quando alguém precisar, tá com fome, um mendigo lá, ele está lá, o degregado, ele vai comer porque haverá uma assistência para ele. Mas ele vai trabalhar junto com você. Então não há um assistencialismo e há uma consistente assistência. E ele não fala assim, o rei faz isso. Ele fala, você faz isso. Então, a partir do você, todas as estruturas são transformadas. E quando Jesus falou disso tudo, ele falou, não pense que eu, trazendo o cristianismo agora, vim abrogar isso aí. Eu não vim abolir nada disso. Esse princípio é o princípio que rege o reino. Então, eu posso morar no Brasil, morar nos Estados Unidos, morar na Inglaterra. As leis dos Estados Unidos, do Brasil e da Inglaterra podem ser diferentes, mas a lei que me rege é essa. E conforme o reino avança, haverá mais súditos dessa lei. E isso muda as estruturas do mundo. Por isso que a Bíblia fala que essa mudança de estrutura do mundo, ela vai gerar uma tensão insustentável. E só um persiste, que é o mundo dele. Mas é muito importante, eu reforço, a gente entender a Bíblia para além desse encaixotamento que a gente coloca dela, como se ela fosse uma fenda que me sequestra da realidade e me leva para um mundo diferente. Porque nós somos embaixadores de um outro mundo. Mas não é um outro mundo em outro lugar. É um outro mundo em outro tempo. Então, eu vivo hoje pela lógica do mundo futuro. Deus não veio para cá criar uma agência de turismo. Porque se a Bíblia tivesse uma única mensagem, aceita Jesus e vá para o céu, ela não precisava de tantas páginas. 2 versículos e diria isso. Mas ele não fala só que a gente vai para o céu. O mundo estremece quando você traz o céu para cá. Aí o bicho pega. Quando a gente fala que vai para o céu, o mundo fala, então vá. Agora fala assim, não, eu vou trazer a lógica do céu para cá. Aí é complexo. Aí nós temos um novo mundo. Para um novo mundo, para uma nova família, um cristianismo tal como ele foi colocado, sem escapismos. E se Cristo não entrou no trabalho, ele já está fora de 40 horas da minha semana. Não posso dizer que ele está no centro. Mas ele pode me fazer feliz de uma maneira e satisfeito de uma maneira completa. Eu quero procurar felicidade no trabalho. Mano, você é mais que isso. Você tem família, você tem seus filhos, você pode ser feliz na sua solteirice, você tem uma relação com a natureza, você tem uma relação de serviço, você tem uma relação de bem-estar. Todas as pessoas, garantido por Deus, quem está servindo e vivendo para produzir vida nos outros é uma pessoa satisfeita. E redefine riqueza. Porque se o grande objetivo da minha vida é esse copo aqui com frutinhas de coisas de que classe média come, eu tenho muito dinheiro. Então, o que é ter muito dinheiro? Depende do que você quer. Depende do ângulo. O que eu quero? Eu quero uma bicicleta Caloi barra forte. Então, eu já tenho muito dinheiro, porque o que eu tenho para ganhar já compra uma Caloi barra forte. Agora, eu tenho um sonho de progresso infinito e indefinido. Então, 1 trilhão não é suficiente porque não se definiu o que se quer de fato. E Deus fala, eu vou te definir o que você quer. Você é meu filho. E esse é o ponto mais alto que você pode chegar na existência. Então, a coisa mais cara da vida você não compra, é doada. O resto é... O resto é produzir vida em outros corações. Eu acho isso interessante, só para finalizar também, Wagner. Como você tinha falado antes, de onde viemos e para onde vamos são as duas questões centrais da vida, e é daí que vem tanta ansiedade. Normalmente é por isso que normalmente a gente trabalha tanto, porque a gente quer saber onde é que vai chegar, e a gente quer construir alguma coisa para poder dizer que foi alguma coisa na vida, talvez. Mas no Origens a gente trata isso, e Gênesis é fantástico nessa questão, porque logo ali ele já responde de cara. Nós viemos
do pó com fôlego de vida. Então, nós somos filhos de Deus, como o Senhor disse. Não existe patamar mais alto que isso. E pó da terra, né, Dai? Exato. Que é um elemento Nossa relação frágil. com este lugar é inquebrável. Exato. Nós vamos passar a eternidade aqui. Exato. Então a gente não pode passar a escritura para Satanás. Ele que é o Mas- invasor, não eu. Mas, ao mesmo tempo, logo Gênesis já disse que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, nós somos filhos de Deus, desenhados para a eternidade. É isso aí. E eu acho que isso já resume muita coisa. Com certeza. Eu adorei ter vocês aqui, essa aula de filosofia / história, muito bom, pra gente refletir trabalho e refletir vida. Com certeza. né? Porque uma coisa está relacionada na outra, né? Completamente. Então, muito obrigado. Espero que voltem. Com certeza. Sábado a gente tá assistindo a Dai, né? Por Comendo favor, pipoca, viu? no Comendo. rolê. Lá, que hora você falou? 5 horas da 5 horas da tarde. Eu ia falar às 4 Todo errado. sábado, Todo 5 sábado. horas da tarde, Origens. E se você não quiser esperar esse horário, ntplay.com, Origens, certeza. e vai estar Ontem eu lá. maratonei. Ontem já Recomendo. maratonou. Legal. Muito bom. Tem presente aqui do Hope Opa. Hour. Na verdade, você não vai ganhar, viu, Robson? Que você já tem. Tá, muito Como que nós vamos dar presente repetido? Obrigada, viu? Agora eu me senti Dai, muito é especial. Gente, Agora ele não vai querer voltar mais. porque eu Eu recebi... quero. É isso. Da Muito hora. obrigado, gente. Que Obrigado, o nosso Wagner. trabalho continue abençoando as pessoas, que o trabalho de vocês continue chegando longe onde tem chegado, para abençoar a vida de tanta gente que consome o que vocês produzem. Muito obrigado. Valeu. Pra você Alegria. também. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.